Estamos de volta por aqui para o nosso encontro semanal através do Diálogo Espírita. O mundo está em constante mudança em todas as atividades humanas. Bem sabemos disso. E apesar das fortes tradições que vigoram em algumas delas, como por exemplo as crenças religiosas, nem estas são exceção. Eu falei aqui há 2 semanas atrás, há 2 programas, sobre o que o Espiritismo faz pressupor em relação ao futuro espiritual de alguém que tenha sido ateu na última reencarnação. Hoje nós vamos nos debruçar sobre as razões que têm levado mais e mais pessoas a abandonar as religiões formais seguindo um dos 2 seguintes caminhos. O cultivo de um sistema próprio de ideias, de convicções e práticas longe dos templos, o que não é necessariamente mal, e aqueles que assumem a condição por inteiro, a condição completa, de descrença na existência de Deus, que é o ateísmo. Nós veremos aqui declarações de filósofos e de cientistas que reforçam a ideia, de que os modelos de crenças religiosas impostas ao longo da história da humanidade já não se sustentam mais diante de um mundo de luzes, de uma época de luzes de conhecimentos e de anseios por liberdade e por autonomia do pensamento individual. Então, sob o título O ateísmo e as religiões, o enfraquecimento das religiões, nós convidamos vocês para o nosso tema livre de hoje, a seguir. O Diálogo Espírita está começando para você. O ateísmo e a desilusão com as religiões. Esse é o nosso tema livre de hoje. Estou aqui na presença, na companhia do Juílcio e do Parcha, para a gente discutir esse tema. Vou apresentar alguns números aqui que vão servir de subsídios para as nossas análises. Em 2007, estimava-se em 2%, portanto há 11 anos atrás, estimava-se em 2% o número de ateus no Brasil. No mundo eram 4%. 93% dos membros da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos não aceitavam a ideia de Deus. 10 anos antes, segundo a revista Nature, 60% dos cientistas não acreditavam em Deus. Mesmo percentual lá de 1916, começo do século passado. Já segundo o jornal Financial Times, de um ano antes, portanto, dezembro de 2006, 2,3% da população mundial era ateia e 11,9% não religiosa. Em outra pesquisa nos Estados Unidos, por país, Estados Unidos, ateus, 4%, na Itália, com toda a força do catolicismo, 7%, Espanha, 11%, Reino Unido, 17%, Alemanha, 20% e França, 32%. No Brasil, segundo o censo de 2010, eram 8% sem religião, portanto, cerca de 15,3 milhões de habitantes, lá em 2010, e 615 mil ateus. Segundo o Instituto Latinobarómetro do Chile, em 2005, sem religião no Brasil passaram de 6% para 11%. Aqui nós temos um dado de crescimento. Eu não sei exatamente aqui em que período foi feita essa medição, mas teria passado de 6% para 11%. No Uruguai, 38% dizem fazer parte do novo grupo. E no Chile, lá, 25%. Num trabalho de Guilherme Reis Poço, do Centro Barcelonês de Cultura Espírita, apenas 0,2% das pessoas eram espíritas no mundo, e os sem religião, 12,08%. A gente pode perceber aí que nem sempre os números coincidem. A estimativa de 2% de ateus para o Brasil lá de 2007 diverge do censo de 2010, que apontou 0,2%, 615 mil.
Já para os que se declaram não professar qualquer religião, os números parecem mais coerentes. Aumento de 6 para 11% segundo a pesquisa chilena e 8% vista lá em 2006, segundo o jornal americano. Já a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em uma de suas assembleias gerais, trabalhou com informação de um aumento de 7,9 para 8,9 de ateus no Brasil entre 2010 e 2014. Para encerrar esses números, para não deixar muita coisa confusa na cabeça de nós todos, uma pesquisa com jovens, 1.500 jovens, entre 18 e 34 anos, o número de ateus superava o dos evangélicos, e superava bastante. Tá? Parcha, você disse em um outro programa aí, uma certa ocasião, que você já foi ateu e depois aderiu ao espiritismo. Afinal, ser ateu é uma opção ou uma falta de opção? É uma opção ou uma decepção? É uma decepção. É uma decepção levada que é muito coerente com os números que você coloca com a questão dos cientistas. Eu, como pesquisador, como cientista, eu tive uma decepção com as religiões. E com a decepção com as religiões, deixei de acreditar em Deus, porque os argumentos da existência de Deus que eu tinha eram puramente religiosos. E a minha decepção com a religião era tão grande que eu entrei num processo de ser ateu, do qual só saí ao entender a filosofia espírita que me resgatou a possibilidade de existir Deus. Embora eu admita, né, eu estou abrindo muito o coração, a possibilidade dele não existir também. Eu acredito na existência de Deus pela filosofia que o Espiritismo coloca, que eu acredito verdadeira, e que essa filosofia não pode prescindir da existência divina. Mas a ciência, o pensamento científico, normalmente leva a uma decepção com as religiões e muitas vezes a causa do ateísmo. Joilson, desses números que eu acabei de expor aí, nota-se em alguns países um avanço, é um fenômeno, o avanço do ateísmo, rápido, muito grande. Em países desenvolvidos, e aí, inclusive, eu já estive pensando, meditando a respeito, né, do porquê disso, ser justamente países instruídos, de boa educação, culturalmente avançados, tecnologicamente avançados, economicamente avançados, e parece que eles vão na contramão. Quanto mais conforto material eles dispõem para viver bem, mais eles vão abandonando a ideia de Deus. Parece que Deus é excluído, não há mais necessidade da presença de Deus na vida dessas pessoas. Mas por que, na tua opinião, o ateísmo está crescendo tanto lá fora e já aqui no Brasil esse fenômeno também já é observável? Eu entendo, Wilson, que essa questão desse fenômeno crescer é porque falta na vida da pessoa uma busca interior, uma busca de saber quem ela é, de buscar conhecer a sua essência espiritual, e aí a pessoa ela se fixa no materialismo. O interessante disso é que também tem pesquisas que apontam, né, que nesses países mais desenvolvidos, onde a maioria das pessoas não acredita em Deus, também são países mais pacíficos. Pois é. É um negócio assim meio contraditório, né? Exato, por isso que eu disse, na contramão. Vai na contramão, e aí a gente fica se perguntando, poxa, mas... Nós que estamos errados? Será? Então, mas aí a gente vê que eu fico pensando assim, será que há necessidade dessa crença em Deus para nós agirmos de uma forma ética com o nosso semelhante? Para agirmos dentro de uma moral, né, com o nosso semelhante? Será que há essa necessidade da crença em Deus? Por outro lado, nós vemos também que há pessoas que se declararam ateus, inclusive filósofos do passado, como Voltaire, como Goethe e outros, que no momento do desencarne passaram por assim, situações terríveis. No caso de Voltaire, a enfermeira que tratava dele desistiu, porque não aguentava ver tanto sofrimento daquela pessoa. Porque ele chegou no final da vida, ele falava assim, diz que ele falava assim, Jesus, ó Jesus, e clamava a Deus. Então, será que as pessoas são realmente ateus? Será que lá no fundo não tem como uma pessoa, e isso a doutrina nos esclarece,
uma pessoa não ser completamente ateu, porque ela vai acreditar, no fundo dela existe a essência divina. E lá no fundo ela sabe que ela foi criada, né, por um ser superior. Essa situação de você coloca uma dúvida, né, de que será que realmente Deus é uma necessidade para explicar a vida, por exemplo, explicar o universo? Como é que aí que entra o problema? A filosofia e a ciência muitas vezes duvidam. Os filósofos se dividem, os cientistas normalmente ficam lá. Os 93% dos acadêmicos da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos não acreditam em Deus, porque eles acham que Deus não cabe mais nisso. Nós vamos ver alguns depoimentos no segundo bloco aqui, declarações recentes de pessoas dessas áreas. Agora, o que a gente vê é justamente, não sei se vocês concordam, que em grande parte esse esvaziamento das religiões é por conta de elas não preencherem as expectativas que as pessoas têm. O tal do vazio existencial. O Deus que é vendido, que é para nós, pelas religiões, é incompatível. Não é que Deus não tem espaço, né? Ele tem, porém, não da maneira como nos é imposta culturalmente, talvez já há milhares de anos. Milhares de anos. Né? Então isso não satisfaz mais. Os dogmas que nos são colocados, dizendo que Deus é aquela figura lá, antropomórfica, né? Feita a semelhança e a imagem e semelhança dos homens, e não os homens criados à imagem e semelhança de Deus, é que acaba prejudicando. Tem um tempinho antes nós vamos por intervalo, Parchas, quer falar alguma coisinha? Sim. Nós temos que analisar que o grande problema não está na existência de Deus, mas na religião que se diz representante de Deus. Como a religião é inconsistente, incoerente, quando fala a religião é todas, e apresenta todos os defeitos humanos, muitas vezes potencializados, as pessoas mais racionais deixam de acreditar em Deus, mas na verdade está deixando de acreditar na religião. Como o Deus que chega é o Deus da religião, ele se declara ateu. Não é? E esse é o grande problema aí da humanidade hoje, quando as religiões realmente não te oferecem uma explicação. Eu dizia que eu era ateu e deixei de ser por achar uma explicação lógica e racional, plausível dentro da doutrina espírita, que me fez acreditar, assim eu acredito em Deus. E nós somos extremamente sectaristas com a verdade é da minha religião. Eu, por exemplo, acho que Schopenhauer tem uma definição de Deus excepcional. E muita gente o considera ateu e ele não é. Ele apenas tem uma visão diferente de Deus. Por que não aceitar uma visão daquela? Não, tem que ser a da minha religião, a da nossa religião, que é a verdade. E como a verdade não está nas religiões, está nas pessoas, e ela não enxerga essa verdade na religião, ela se decepciona e acaba se declarando ateia. Então, nós vamos aproveitar essa finalização de ideia, de exposição de ideia do Parche. Vamos para um intervalo rapidinho e a gente volta em seguida para continuar nosso tema de hoje. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita contatando www.livrariaserespirita.com.br. Estamos voltando com o nosso tema livre de hoje, falando sobre o ateísmo, o avanço do ateísmo no Brasil e no mundo. Eu vou ler aqui um trechinho da entrevista que o filósofo Michael Onfray
concedeu em maio de 2005 a uma revista brasileira, e que pode dar uma pista sobre os motivos do aumento desta descrença. Então ele diz assim: por trás do discurso pacifista e amoroso, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo pregam a destruição de tudo que representa a liberdade e o prazer. Odeiam o corpo, os desejos, a sexualidade, as mulheres, a inteligência e todos os livros, exceto um. Nós sabemos bem que é a Bíblia. Exaltam a submissão, a castidade, a fé cega e conformista em nome de um paraíso fictício depois da morte. Comente, por favor. Bom, eu discordo, né? Obviamente, tenho que discordar disso, porque quando ele coloca ali o cristianismo, ele acredito que ele não incluiu ali a doutrina espírita. Não. Porque se ele estudar a doutrina espírita, ele vai ver que é justamente o contrário de tudo aquilo que ele falou ali. Porque a doutrina espírita já começa aquela libertadora. Desconhecimento completo da doutrina espírita. Aqui a gente não está querendo dizer que ele está certo em relação a essas três, porque não cita a doutrina espírita, mas mostra, muita gente comete esse erro de, desconhecendo a doutrina espírita, fazer uma generalização. E a doutrina espírita, a gente tem que lembrar que a doutrina espírita é uma religião cristã. Né? Então, quando ele coloca ali o cristianismo... Muita gente não admite também. Não admite, mas ele generaliza, né? Então, a doutrina espírita, a gente já pode dizer que vai de encontro a tudo isso que ele está falando aí. Parcha, o próprio Michael, ele acrescenta depois o seguinte: o encanto e a magia da religião desaparecem quando se vêem as engrenagens, a mecânica e as razões materiais por trás das crenças. As religiões fazem promoção permanente da fé em detrimento da razão, da crença diante da inteligência. As religiões que dizem querer promover a paz, amor ao próximo, fraternidade, amizade entre os povos e nações, produzem na maior parte do tempo o contrário. Nesse ponto ele é extremamente verdadeiro. Ele é preciso ao descrever. Se nós analisarmos as religiões, especialmente as que tomaram impulso nos últimos anos, se baseiam em premissas extremamente falsas. Não é? E muitas vezes por trás dela está o ganho do poder e o ganho econômico em grande escala, e que move essas religiões, e o fiel não percebe que essas coisas estão ocorrendo. E ao mesmo tempo que se dizem amorosas, não aceitam umas às outras e se tornam excludentes numa briga de quem está certo e quem está errado, que divide o mundo cada vez mais, em situações cada vez piores. Então, nessa parte da análise, ele está muito, muito correto. Não é? E quando nós vemos isso exemplificado na mídia, não é? Além do poder econômico, além do poder temporal, os problemas humanos afetando diretamente as religiões, você fica chocado. E pode haver uma reação como houve agora na Holanda, não é? Onde o catolicismo perdeu 22% de fiéis, num período extremamente curto. Não é? E ele conclui, né, dizendo o seguinte: Deus e as religiões são invenção puramente humanas. E aí eles já se manifestaram aqui dizendo que as religiões sim, mas Deus não, né? Deus não é uma invenção humana. Vamos ver se a gente sobra um tempinho. Quer comentar bem rapidinho isso aí? Quando a gente fala assim que Deus não é uma invenção humana, a gente entende Deus na sua essência, né? Porque existe, como a gente estava comentando aqui também, o Deus criado pelas religiões. Né? Aí sim o Deus, se é neste sentido, aí sim o Deus foi inventado pelo homem. Mas não é nesse sentido que nós entendemos. Claro. O Deus não foi uma invenção do homem. Isso é a visão de filósofo, de cientista ateu. Por isso que nós estamos chamando a atenção aqui, discutindo até que ponto ele tem. Claro que nós não vamos esgotar o assunto aqui em tão poucos minutos. Nós teríamos que podíamos montar um seminário em cima dessas declarações dele. Né? Agora veja o seguinte, ouçam o que diz um outro ateu convicto, o filósofo Sam Harris. A fé até pode ser benigna no nível pessoal, mas no coletivo é um desastre absoluto. Nossa compreensão do universo é incompleta e desconhecemos a extensão da nossa ignorância. Mas
O que sabemos com absoluta certeza, aqui e agora, é que nem a Bíblia, nem o Corão trazem uma melhor compreensão do universo. Esses livros não são sequer um guia sobre moralidade que possamos considerar adequado, pois aceitam a escravidão, por exemplo, e não são autoridade em astronomia e economia. É hora de falarmos sobre a felicidade humana. Se há verdades espirituais, diz ele, ou éticas a ser descobertas, e tenho certeza de que há, elas vão transcender os acidentes culturais e as localizações geográficas. Então, antes de continuar, eu queria saber, esse depoimento, que continua, eu queria saber de vocês o seguinte: quais as consequências para as pessoas e a sociedade como um todo de ideias como essas? Parcha. Ele foi aí novamente, né, um outro pensador e traz uma abordagem muito interessante. Ao começar que ele coloca que a fé é benigna no nível individual. Claro que é. Claro que é. Não é? Porque tudo que nos move, nos faz crescer espiritualmente, nos faz ligar com o espiritual, é extremamente benigno. O problema é quando a fé passa para o coletivo e adquire um corpo de massa que serve para muitas outras coisas, que não só o crescimento espiritual. E ele está certíssimo ao analisar que as obras chamadas aí reveladoras, ou da verdade, trazidas como de verdade divina, têm inconsistências em si mesmo que são inaceitáveis, não é? E que, portanto, não pode ser guia do universo. Está corretíssimo ele quando diz que se nós nos preocupássemos em discutir na coletividade da humanidade o que é o importante no campo da ética, da felicidade, da busca do bem, do equilíbrio da sociedade como um todo, nós estaríamos cumprindo toda a lei divina e não precisaríamos ter guias que, por exemplo, mandam exterminar os inimigos, ao mesmo tempo que pregam o amor e a fraternidade. Eu queria colocar também aqui mais uma declaração aqui do zoólogo britânico Richard Dawkins. Perguntaram para ele se um cientista, muito interessante isso aí, se um cientista não pode ser religioso, né? E ele respondeu que sim, que pode, mas não entendia as suas razões. E daí diz ele, talvez se trate de um tipo de cérebro repartido. Porém, em meio, Juilson, a esse desencanto todo do Michael Onfray, do Richard Dawkins, né? Eles admitem espaço que talvez pudéssemos adjetivar de esperança. Porque olha só o que o Onfray diz. Ao responder se ele achava que um dia o mundo seria predominantemente ateu, ele respondeu, as crenças religiosas nunca abandonarão os homens. E o Dawkins, segundo ali, né, afirmou que a humanidade não conseguiria viver sem religião, ao menos por um longo tempo, né? Então, a gente olha isso aí, já quase para a gente finalizar, né, essa diferença que existe em relação à doutrina espírita. Agora, eu gostaria que vocês terminassem esse apanhado todo em relação ao que nós pregamos, o que nós vivenciamos, entendemos da doutrina espírita. Né? Da doutrina espírita. A gente percebe assim, quando ele coloca, esses cientistas, eles falam que a religião, a fé é em detrimento da razão, a doutrina espírita ela já vai logo na contramão disso aí, porque o próprio Kardec disse que fé inabalável só é aquela que pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé raciocinada que nós sempre falamos. Né? Então, a gente percebe assim que a doutrina espírita, se essas pessoas que se dizem ateias, se elas estudassem um pouco da doutrina espírita, elas iam perceber que tem muito da razão, muito da inteligência dentro de um contexto religioso. Por isso que o Parche deixou de ser ateu e se tornou espírita. Porque ele encontrou realmente ali uma coisa que falava a razão, que não era imposição vindo por tradição, de não sei quanto tempo, de pessoas intermediárias, lideranças, todas cheias de capacidade que ninguém sabe quem as investiu disso, não é, Parche? Exatamente, não me foi revelada a existência de Deus. Eu passei a compreender a possibilidade da existência de Deus. E mais que isso, que todas as evidências de lógica e de razão analisadas agora livre do dogma, me apontavam para a existência de Deus. E por isso eu voltei a acreditar, né, de uma nova forma, de uma forma mais racional que a doutrina espírita tem e que é muito importante a gente valorizar. Meus amigos, nós ficamos por aqui com o Tema Livre, segue no nosso programa e depois a gente volta na semana que vem com
algum outro tema para a gente debater aqui. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje, nós estamos com a seguinte pergunta: rezar é uma obrigação ou uma necessidade? Mas aí eu faço uma outra pergunta: por que tem que ser uma obrigação ou uma necessidade? Por que não os dois juntos? E às vezes até mais. E eu colocaria aqui a questão de um momento de prazer. Por que orar tem que ser uma obrigação, necessidade? Entendemos sim que como seres ainda inferiores, habitando um planeta de provas e expiações, temos muita necessidade de orar, devido ainda às nossas imperfeições. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item lá que é modo de orar. E tem uma declaração de um espírito que diz assim: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Então veja, nessa passagem aqui, ele coloca que deve ser que é uma obrigação nossa, né, de orar sim quando nós acordamos para agradecer ao Criador aquela noite de sono, para agradecer o nosso descanso, para agradecer um novo dia que se inicia, uma nova oportunidade de crescimento. Essa seria sim uma obrigação nossa de cada dia, né? Por outro lado, no livro Para Uso Diário, Raul Teixeira, né, coloca ali o pensamento do espírito Joanes. Ele diz assim, esse espírito: a vibração da mente que ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. Então, percebam que neste sentido, a oração, ela não chega assim a ser uma necessidade, mas é mais um prazer. Quando ele coloca assim, a vibração da mente que ora tem o poder de iluminar consciências. Então percebam o que é iluminar, o que é a prece, o que é o orar. Como as pessoas não têm o hábito de orar e às vezes nem de refletir o que é a prece, a maioria das pessoas acham que orar, fazer uma prece, é somente nos momentos difíceis. Poucos se lembram do Criador na hora de agradecer, no momento de alegria. E orar, nós vemos também muitas vezes nas casas espíritas, é comum você entrar e encontrar assim uma plaquinha escrito lá: o silêncio também é uma prece. Por que o silêncio também é uma prece? Porque neste momento é um momento, eu diria, de prazer, porque a pessoa ela fica em silêncio consigo mesma, ela muda a sua frequência vibratória, o seu padrão de vibração, ela se eleva e nesse se elevar ao Criador, ela pode então se comungar com Deus. E isso é muito prazeroso, é uma sensação muito agradável. Então orar nem sempre será só uma obrigação ou uma necessidade. Como comentamos ainda há pouco, sabemos que nós ainda necessitamos da prece, né? E também temos a obrigação de agradecer ao Criador, mas não só isso, né? A prece ela é muito mais profunda. Uma meditação, quando você para, que você senta e procura silenciar a sua mente, também é uma prece. E isso traz um bem-estar enorme. Estudos também já apontam que a pessoa que tem o hábito da prece, que tem o hábito de fazer uma oração, ela é mais saudável. Então aí nós vemos uma questão da necessidade também da prece e da oração. Então percebam que a oração, ela tem assim, a gente pode colocar assim diversas situações em relação a fazer uma prece, a fazer uma oração. O próprio Cristo lá atrás ele mencionou: vigiai e orai. Então,
E depois ele ainda disse que a prece mais agradável a Deus são as boas ações. Então, quando você faz uma boa ação, quando você trabalha no seu dia a dia com alegria, com amor, quando você se dedica, você também está fazendo uma prece. E isso é muito bom para nós e também é agradável a Deus. Continuem mandando as suas perguntas no e-mail que aparecem aqui embaixo na tela, que serão respondidas nos próximos programas. Muita paz, fiquem com Deus.